Pronto, gravação iniciada, vamos lá. A pedido do nobre aluno Marcelo, que segue conosco aqui no encontro pelo Meet, bora resolver mais questões de exponencial e logaritmo, depois um pouco de trigonometria. Vamos lá, ó. Dá um zoom aqui, viu? Só um instantinho. Questão número 5 da lista de exponenciais e logaritmo. Um programa de computador, cada vez que é executado, reduz, olha palavra boa, a palavra que tem ligação com número, reduz a metade o número de linhas verticais e de linhas horizontais que formam uma imagem digital. Beleza. Aí ele continua e diz o seguinte, olha. Uma imagem com 2.048 linhas verticais e 1.024 linhas horizontais sofreu uma redução para 256 linhas verticais e 128 linhas horizontais. Pronto, ele já deu todos os dados do problema para a gente. Segura e lê o comando agora da questão. Para que essa redução ocorresse, o programa foi executado K vezes. E ele quer, Marcelo, o valor de K. Ou seja, eu sei com quantas linhas verticais a imagem começou, também sei com quantas linhas horizontais a imagem começou. Também sei que cada vez que o programa é executado, o número de linhas, tanto verticais quanto horizontais, se reduz pela metade. E aí segure, ele também já disse o total de redução, tanto para linhas verticais quanto para horizontais. E aí, ele quer saber, diante desse cenário, quantas vezes o programa foi executado. Você sabe que cada vez que o programa é executado, ele reduz a metade número de linhas verticais e horizontais. Aí bora formar um modelo. Bora formar nosso modelo matemático, ok? Vou colocar assim, ó. E de execução. Programa sendo executado. Se o programa for executado uma vez, ele reduz a metade o número de linhas, tanto verticais quanto horizontais. Depois é separado. Ora a linha vertical, ora a linha horizontal. Assim, ó, linhas verticais. Também ele ocorre, colocar como ou, se for executado uma vez, também reduz a metade linhas horizontais. Olha como você pode ir modelando o problema. Perceba, Marcelo, que esse aqui, 1 sobre 2, multiplicado em linhas, ele quer dizer o quê? Tirar a metade. Como é que eu tiro a metade de alguém? Dividindo por 2. É o mesmo que multiplicar por 1 sobre 2. E aqui em matemática é bom você escrever assim. Por quê? Como vai ficar se repetindo, a execução fica se repetindo a cada momento, executa uma vez, executa outra, para ir reduzindo a metade, você manter a fração da frente multiplicando te ajuda a perceber o modelo de função que vai aparecer. Reduzir a metade sempre é fazer o quê? Dividir por 2. Se ele falasse que reduzia a terça parte, dividia por 3. Reduziu a 10ª parte, dividia por 10. Procure escrever isso como uma multiplicação, aí você usa a fração. Aí vamos aqui para o lado. Ó. Se eu continuo, eu estou fazendo uma simulação de como seria sem número nenhum. Primeiro criando um modelo matemático. Tanto linha vertical, reduzida pela metade, como também horizontal. LV, linha vertical, LH, linha horizontal. Esse E1 é para indicar que executou uma vez. Aí eu digo para você, ó, se eu continuar e executar outra vez, símbolo linha implica, implicação lógica. Executei um processo, isso implica no resultado, caso eu continue executando. Vamos lá, indo aqui para o lano, daqui a pouco eu abro aqui o seu contato no WhatsApp para ver o que você mandou de áudio para mim, se entendeu. Quando terminar, você fala se entendeu, se ficou com uma dúvida ainda, e a gente vai avançando. Se ele executou pela segunda vez,
que vai acontecer? LV, linhas verticais, já está aqui reduzida pela metade. Porque 1 sobre 2 vezes ela é ela dividida por 2. Então já reduzi pela metade. Tá? Aí se eu executo mais uma vez um E2, para dizer que é a segunda execução, eu faria o que de novo? Multiplicaria tudo que está antes por 1 sobre 2 de novo. Quando eu pego a resposta que está antes e multiplico por 1 sobre 2, o que está me dizendo? Estou reduzindo a metade de novo. Então, como ficaria o nosso E2? Ó? Fazendo essa questão bem passo a passo, tá? Com muitos detalhes para você. Então, ó, aqui eu ficaria com 1 sobre 2. Tudo isso ao quadrado vezes linhas verticais. O mesmo acontece aqui com a execução 2 em termos das linhas horizontais, porque ele falou que reduz a metade tanto nas verticais quanto horizontais, tá? Também ficaria 1 meio ao quadrado de LH. Veja, quando eu peguei na execução 2, multipliquei por 1 sobre 2, a execução 1, eu reduzi a metade na próxima execução. Como a questão falou, cada vez que o programa é executado, reduz a metade linhas verticais, linhas horizontais. Aí, note comigo, ó, se eu continuar fazendo essa continha com várias execuções, até chegar a uma execução N, executei o programa N vezes. Veja como aparece a fórmula para você, ó. Ficaria 1 sobre 2 elevado a N, multiplicando LV, e também, como a redução ocorre tanto nas verticais como nas horizontais, ó, vou pegar aqui embaixo. Aí venha comigo. Ou, daqui um zoomzinho, ó. Ou é N 1 sobre 2 elevado a N vezes LH. Perceba, se você executa uma terceira vez, aí seria 1 sobre 2 multiplicado pela execução anterior. Aí ficaria 1 sobre 2 ao cubo. Executei mais uma vez, 1 sobre 2 a quarta. Ou seja, o número de execuções também aparece onde? No expoente da redução à metade. Olha que massa! Olha que lindo! Beleza? Aí você para, respira. Lá na questão ele falou pra gente número de linhas verticais que começavam, não era? Na imagem? Falou. Ele falou também o número de linhas que começavam na horizontal, tanto vertical como horizontal. Ele falou. Então bora só substituir e continuar fazendo as continhas porque ele pediu. Ele quer saber depois de quantas execuções o número de linhas na vertical se reduziu a tanto. Ele falou lá também. E na horizontal também se reduziu a tanto. Então você já tem, aqui você tem a parte matemática. Tudo que é de matemática nesse ponto você tem. Agora é só começar a usar os números que ele deu e acabou-se. Nessa parte você criou um modelo matemático que responde o problema. Tá? Então aqui para o lado ele falou como a imagem começa com 2.048 linhas como verticais, é o nosso LV. E horizontais, 1024. Vai ter uma redução lá nas verticais que vai cair para 256. Olha que massa. E 128 é um número que caíram as linhas horizontais. Então tá muito fácil fazer aqui a continha. Vamos aqui para o lado, ó. Vou diminuir um pouco o zoom. Apagar essa parte aqui de baixo. E outra gravação que a gente já teve. E vamos embora. De acordo com o problema, quem é sua LV inicial? 2048. E quem é sua LH inicial? Ele falou lá que era 1024. Confere na questão lá. 2048 e 1024. Separa essa informação linda. Deixa eu apagar aqui embaixo, ó. Vamos dar um destaque aqui em azul. Informação importante. Aumentar aqui a espessura, ó. Pronto. A outra, redução. Aí vamos botar com a letrinha que indique isso, ó. Redução da LV. Foi para quanto a redução da LV?
256. E a redução, olha se você deixa bem organizado, tá? E a redução da LH? 128. Volta lá para conferir se os números estão certinhos, olha lá. Redução para as linhas verticais foi 256, muito bem. E das horizontais a redução foi para 128. Prontinho! Aí agora, já que tu sabe o modelo, pega essas informações e vamos lá para o modelo. Vamos aqui para baixo. Apagar aqui, ficar bonitinho. E vamos para o seu modelo. Execução 1. Execução 1 para linhas verticais. Se eu aplico um meio em 2048, puxar aqui a setinha de linhas verticais. Lembrar. Ok? Se eu aplico um meio, quanto é um meio 2048? É pegar a metade. Então aqui eu caí para 1024. Então minha execução primeira em L vertical, diminuiu aqui um pouco o zoom para fazer um paralelo, fica tudo bonitinho. Minha primeira execução cai para 1024. Não é o que ele falou que vai cair. Ele quer que você diga quantas vezes reduziu até chegar em 256. O programa foi executado quantas vezes? Até cair em 256. Aí você aplica de novo. Vamos aqui para baixo. Baixar um pouquinho. Vamos para o nosso E2, que eu já sei como é que é. Já modelei o problema antes. Quem é o nosso E2? É pegar um meio na resposta anterior, que foi o meio de 2048. Aí quem é agora esse um meio em 1024? De novo, metade. Se eu pego a metade aqui em 1024, isso é quanto? Muito bem, 512. Se eu somar 512 com 512, 1024. Aí vamos para E3. Veja que com duas execuções na linha vertical, ainda não chegamos na redução que ele disse que ocorreu. Você continua. Troca aqui agora, ó. Deixa eu baixar e subir. Aí venha e ponha lá o seu E3. Um meio na execução anterior. A cada execução vai reduzindo pela metade. Agora, quem é a metade de 512? Chegou em 256. Ou seja, o programa foi executado 3 vezes para, em linhas verticais, sair de 2048 para 256. Olha que massa! Deixa eu abrir o Meet para te ver. Pronto, tá me vendo aí? E aí, tá entendendo tudo certinho? Aê, nobre! Volta comigo. Pronto, aí você já fez o cálculozinho todo bonito. Deixa eu apagar aqui do lado. Os cálculos antigos que a gente já tinha feito. Desse modo, você já fez tudo o que era preciso para uma das linhas. Como eu estou organizando aqui em paralelo, né, os dados, ó. Vou colocar aqui bonitinho em cima, ó. Pronto. Posto isso, agora vamos lá para as linhas horizontais. Deixa eu aumentar aqui a espessura. Beleza. Então, E1. Primeira execução. Cai pela metade, 1024. Bom, isso vai me mandar para um E1. Vou deixar aqui um tracinho separando os dois casos. E ó, metade de 24 eu já fiz antes, eu sabia quanto era, né? Põe lá. Agora vai para E2. Que bonito, peraí. 1000, aqui 24 já caiu para 512. Na próxima execução do programa, também cai pela metade o anterior. Agora 512. E esse seu E2 te manda para onde? Tu já fez isso antes, ó. 256. Não é a redução toda, porque ele disse que a redução em linhas horizontais, LH, caía para 128. Você continua mais uma vez. Na próxima execução, reduz a metade onde já estava.
Ao fazê-lo, tu chega lá em 128. Era de esperar que isso acontecesse? Era. Porque se o programa ele executa ao mesmo tempo redução em LV e em LH, na hora que você calculou para uma, ia bater também para a outra. A mesma quantidade de execução bate para as duas. Porque pela questão, nós lemos que o programa ele reduz ao mesmo tempo, linha vertical, linha horizontal, a sua metade, a cada vez que ele é executado. Pronto. Então, lá em cima no meu modelo, no nosso modelo lindo, aqui, lá em cima no nosso modelo lindo, vou dar o anterior, vou apagar. Essa escrita que você me viu fazer, uma escrita bem formal, bem passo a passo. E aqui, no nosso modelo lindo aqui que a gente construiu, ó, execução N vezes do programa, tanto para LV quanto para LH. A cada execução, 1/2 é aplicado em linhas verticais, em linhas horizontais. Então, seguindo esse modelo, a gente foi aplicando para os números de linhas que ele nos forneceu, tanto vertical quanto horizontal. E ele perguntou isso na questão, né? O programa foi executado K vezes. Para a redução que ele forneceu, que ele nos disse, esse K vezes é que número? Foi executado quantas vezes para poder a redução que ele falou ocorrer? Você já sabe, né? 3! Vai e marca com alegria. Acabou, né? Aqui, ó. Item A de amor. A de amor. Prontinho. Então, quando eu reduzo a metade 3 vezes 2048, caio 256. Quando eu reduzo a metade 3 vezes 1024, eu caio em 128. Questão 6. O volume de um líquido volátil, ó, número, apareceu o número aí, diminui 20% por hora. Após um tempo T qualquer, seu volume, olha o que ele fala aqui agora. Peraí. Seu volume se reduz à metade. Ó, de novo, falando de metade. E tu já sabe quando quer metade, aplica 1/2. Aí ele perguntou. O valor que mais se aproxima de T é... Então, primeiro, bora modelar o problema. Ele falou de volume, então bora chamar de V, né? Usa letrinhas que tenham a ver com o que ele escreveu. O volume de um líquido volátil diminui 20% por hora. 100% quem é? É o todo. Se ele diminui 20% por hora, quer dizer que sobram quantos por cento dele? 80%. Então, por exemplo, está aqui V0, o volume no tempo inicial. Não passou nenhum tempo, tempo zero. O volume no tempo inicial, eu não sei quanto é, ele não falou, chama de letrinha. Chamar de um Vzinho. Vzão para o volume e Vzinho a resposta dele. Olha como tudo fica bem mais belo e didático escrevendo assim, tá? O que acontece? Após 1 hora, esse volume se reduz 20%. Então, como é que ele fica? Ele fica com 80% sobrando nele. O que é 80%? É multiplicar por 0,8 o que você está extraindo de porcentagem. Deixa eu apagar aqui o que a gente tinha feito antes. Ó. Então, a questão não tem número, vá com letrinha e procure usar letrinhas que façam referência ao que está no texto. V0, volume inicial. Ele falou quanto media esse volume do líquido? Não! Então chame de outra letrinha. Como usou Vzão para o volume inicial, o seu valor, sua resposta, eu chamei de Vzinho, para continuar na esfera de V, de volume. Aí V1 é depois de 1 hora. Quando chegar em V2, a cada hora se reduz 20%. Em V1 me sobram 0,8 vezes Vzinho, que é o mesmo que dizer 80% de Vzinho.
Pronto. Passando mais uma hora, aí eu faço 0,8 vezes o V1, o volume anterior. Esse V1 é o volume do líquido após uma hora. Se passou mais uma hora, ele caiu mais 20%. Só que ele caiu 20% de quanto? Do que estava antes. Se ele cai 20% do que estava antes, o que sobrou? Ele ficou como? Como ele ficou depois que reduziu? 80% do que estava antes. 80% multiplica por 0,8. E aqui, arrumando agora, ó, vou aqui pro lado. Arrumando aqui, então ficaria 0,8 ao quadrado vezes Vzinho. Seu Vzão é esse carinha aqui, ó, seu Vzão 1. Aí você vem, substitui 0,8 vezes 0,8. 0,8 ao quadrado. Você começou a perceber que esse problema, ele tem uma modelagem parecida com o anterior, parecida com a questão 4, que está na outra gravação. Ok? Beleza, tá aí. Essa é a expressão para o volume após 2 horas. Aí se eu continuo, ó, vamos aqui continuar comigo. Vamos achar um modelo geral. Ele quer o volume reduzido pela metade após quantas horas? Depois de quantas horas se reduz a metade? Então, horas aqui pra gente tem que ser uma letra. Eu não sei, depois de tanto tempo, quanto vai dar a redução pela metade. Eu continuo primeiro ainda, achando o padrão, o meu modelo para essa expressão. Veja que ela é exponencial. Então, o V3 ficaria como? 0,8 vezes quem está antes. Então, 0,8 ao cubo de Vzinho, que é o meu V0, o volume inicial. 0,8 vezes em quem está antes. 0,8 vezes 0,8 ao quadrado. Mesma base, conservou, somos expoentes, fica assim. Aí, o que está acontecendo? Você já percebeu que tem um padrão, né? Você achou esse padrão? Vamos pagar aqui embaixo, ó. O que está acontecendo? Ele falou que o tempo era T. Então, bora usar T. E aí, quando chegar lá na frente, no tempo T, como fica o modelo matemático da situação apresentada depois de um tempo T? 0,8 elevado a T vezes Vzinho. Porque se eu percebo que a cada número de hora, ó, a cada número de hora, eu tenho esse mesmo número no expoente do que sobra no percentual após a redução no líquido. Então, quando chegar lá em VT, vai ficar 0,8 elevado a T. Acabou. Você aqui, nesse momento, chegou até o ponto que a questão queria, que era achar um modelo matemático, nesse caso exponencial, porque a variável T está no expoente exponencial, tá bem? Você tem um modelo de função exponencial, tranquilo. E ele pediu o quê? Ó? Que você achasse, depois de quanto tempo T, o volume se reduziria à metade. Em química, há muita aplicação desse assunto lá em química radioativa, que é a redução de radiação em uma substância, em um corpo. É o famoso decaimento de meia-vida. Isso está lá em química, tá? Pronto. Chegou no modelo? Chegou. Uma vez que você chegou no modelo, pronto. Aí você lembra da questão. Porque ele pediu uma questão, ó. Após um tempo T, tu já chegou no modelo com T. Seu volume se reduz à metade. E aí ele pede. O valor que mais se aproxima de T é... Então, na hora que eu cheguei no tempo T, o volume desse líquido se reduz à metade. Pronto. O que significa se reduzir à metade? Ficar 1 sobre 2 multiplicado por ele. Quem é o volume do líquido desde o início que vai reduzindo o tempo todo? É o Vzinho. Então, quando esse VT ficar reduzido a 1 sobre 2 aplicado em Vzinho, todo o seu VT, ó, ele falou, em um tempo T, chegou nele. O volume se reduz à metade. Que volume? O volume do líquido. E quando você olha para cá,
qual é o volume do líquido desde o início que vai reduzindo? Aí chamou de Vzinho. O Vzão é para indicar o volume após tantas horas em que Vzinho vai sendo alterado. Então você escreveu isso, e do outro lado da igualdade é quem estava lá. Vou colocar a conta que estava antes, ó. O nosso 0,8 elevado a t vezes Vzinho. Note que quando você usou a informação da questão, que após um tempo t, chegou no modelo com t, pronto, o volume do líquido se reduz à metade, você ao fazer isso, metade aplicar 1 sobre 2, não esqueça, se reduzisse a quarta parte, aplicava 1/4 multiplicando, tá? É o mesmo que dividir por 4, aplicar 1 sobre 2, é o mesmo que dividir por 2, reduzir a metade é dividir por 2, pronto. Quando você escreve isso, meu consagrado, Marcelo, olha o que aconteceu. Você tem uma expressão em que Vzinho é cancelado. Vai sobrar só Tzinho para você achar Tzinho. Veja comigo, que massa. Daqui para baixo, ó, tem Vzinho dos dois lados, não tem? Tá tudo multiplicando, não tá tudo multiplicando? Tem Vzinho dos dois lados e tá tudo multiplicando. Então você vem aqui, divida tudo aí por Vzinho. O cara que está multiplicando dos dois lados, todo mundo, ele é simplificado. Basta dividir por ele em ambos os lados. Que seria o mesmo que você pegar o seguinte, esse Vzinho aqui, ó, do lado direito, por exemplo. Ele está multiplicando, quando ele vem para o outro membro, como é que ele viria? Ele viria dividindo. E aí Vzinho dividido por Vzinho dá 1. Um cara dividido por ele mesmo é sempre 1. Então ele iria embora. Perceba isso. Toda vez que você vê uma expressão, de um lado tem multiplicação com todo mundo. Do outro lado tem multiplicação com todo mundo. E o mesmo carinha multiplicado dos dois lados, multiplicando todo mundo, divida ambos os membros por esse carinha. Você simplifica e continua resolvendo. Tá? Multiplicando todo mundo, não esqueça que aí ele está em evidência. Então, ó, sobra só um meio aqui, 0,8 elevado a t. Pronto. Agora eu tenho que descobrir o quê? Quem é o expoente t que eu faço 0,8 elevado a ele e isso dá 1 sobre 2. Como aqui tem número com vírgula, você poderia vir e colocar todo mundo com número com vírgula. Quem é 1 sobre 2? 0,5. Você quer saber quem é o valor de t que eu faço 0,8 vezes ele uma vez, ou duas, ou três, ou 4. Tantas vezes eu multiplico 0,8 com 0,8 para isso dar 1 sobre 2, que é o mesmo que 0,5. Perceba que esse valor do tempo aqui, ó, ele não é um número tão simples de achar, porque a base está com vírgula. Aí você pode sair da vírgula, ficar tudo com fração, é uma boa ideia, tá? Ou lembrar o que o professor Gustavo já ensinou para vocês. Quando você quer achar uma letrinha e ela está no expoente, você não consegue igualar as bases, porque quando as bases estão igualadas, nas igualdades, é só igualar os expoentes para descobrir a resposta, já que todo mundo é igual. A base aqui é 0,5 e a base aqui é 0,8. Não são a mesma base e não tem como deixar na mesma base, porque são números distintos. O cara que termina com 5, ele é múltiplo de caras que terminam com 0 e 5. Tem nada a ver com terminação em 8, um número decimal aqui pra gente. Então, você não consegue manter a mesma base para já igualar os expoentes. Quando isso acontece, aplica log dos dois lados, como eu expliquei na aula anterior. Pronto. Quer achar o valor do expoente? As bases não dão para ser igualadas? Pronto. Então, você parte para o log, porque você viu com o Gustavo, viu comigo também, uma propriedade de logaritmo. Log de uma potência, o expoente cai multiplicando o log. Tem várias propriedades de logaritmo que são muito importantes. Log do produto, separa da soma. Log da divisão, separa da subtração. Junto com o log da potência, essas três
Já dá para resolver muita coisa, tá? Qual log eu vou aplicar? Qualquer log que você queira. Qualquer log que você queira. Qual log mais comum que a gente aplica? O da base 10. Você não escreve ninguém na base. Escrever log sem colocar o valor na base já se considera base 10. E eu expliquei o porquê disso no vídeo anterior. Tá? Então, beleza. Vamos aqui para o outro lado. Ó. Prontinho. O que vai acontecer? Quem é o log de 0,5 na base 10? Se você fosse fazer sem calculadora, como você calcula esse log? Se fosse sem calculadora, ó, você vem no cantinho, log de 0,5, não sei a resposta, chamo de 1x. Aí você vem e aplica a definição de log. Qual a definição do log? Isso é verdade, se somente se, dupla implicação. A base do logaritmo elevada à resposta resulta no logaritmando. Ou seja, resolver o log 0,5 é resolver uma equação exponencial. E perceba, quem é um x no expoente de 10, eu calculo 10 elevado a ele e dá 0,5. Perceba que esse número vai ser um número com vírgula. Porque 10 elevado a 1 dá 10. 0,5 está bem embaixo de 10. Então, eu sei que esse x vai ser 0, alguma coisa. Você pode ir estimando isso. Para não demorar fazendo estimativas, aí a questão, ela informa... Veio agora entrar. A questão, ela informa já no problema o valor do log. Isso é muito comum em concurso, vestibular. Já dizer quanto vale o log de um caso que é inexato. Quando não, se permite usar a calculadora, tá? Lembre disso. Então, ó, aqui você revisou comigo agora a definição do logaritmo. Como se calcula o log? A base elevada à resposta, dando logaritmando. Sempre que eu calcular o log, se fosse o log exato, e dá para você fazer aqui rapidinho, um exemplo aqui, ó, log de 8 na base 2, não sei a resposta, chama de 1x. Isso acontece se somente se o quê? A base do log elevada à resposta resultar no logaritmando. Então fica o 2 elevado a x tendo que dar 8. Quem é o x aqui? Ah, o x aqui é 3, porque 2 ao cubo dá 8. Ou seja, o log de 8 na base 2 tem que resposta 3. Log é calculado a partir de uma equação exponencial, seguindo esse ciclo. Base elevada à resposta, dando logaritmando. É por isso que você chama base do log. Por que é base do log? Porque aquilo vira base de uma potência, quando tu vai calcular o log, tá? Pois bem, então aqui um caso inexato. Vou pagar rapidinho essa revisão. Caso inexato, beleza. Vou aqui, ele não falou na questão quem é o log de 0,5, então, como na aula o professor permitiu usar a calculadora, na prova também, porque ele não vai estar informando o log inexato na questão. Aí você vem aqui, ó. Eu abri aqui com você. Você acompanhar comigo o uso da calculadora. Ela vai abrir aí. Daqui a pouco termina, Ramon. Segura aí. Bem-vindo. Maravilhoso. Ele abriu aqui a calculadora, tá abrindo. Pronto. Aí eu quero, ó, o log 0,5 que eu faço. Vou lá, digito 0,5. Vou na tecla, tem um botão. Vou na tecla log. Clico na tecla log. Cliquei. Aí ele já calculou, que massa. Menos 0,3, 0, 1, 0. Vou aproximar até a segunda casa. Então fica menos 0,30, que é o mesmo que menos 0,3. Então venho aqui, ó, menos 0,3. E o log de 0,8 elevado a t? T cai, multiplicando, propriedade de logaritmo, e calculo log de 0,8. Há uma propriedade de logaritmo que diz: log transforma potência em multiplicação. Log de uma potência, o expoente cai multiplicando. Gustavo deve ter ensinado isso para vocês e feito a explicação do porquê isso é verdade. Tá? Aqui só revisando para vocês, e a demonstração disso é muito simples. Essa propriedade ela vem de outra, que é log do produto ser transformado
em soma de logs, ok? Aí você vem aqui agora, ó, 0,8 e clica log. Aproximadamente, ó, menos 0,0969, assim vai. Se eu vou aproximar até a segunda casa, eu olho para a terceira. A terceira é 6. Se a terceira é 5, 6, 7, 8 ou 9, ao retirar todo mundo, aumenta 1 na frente. Então, menos 0,096, aproximando do meia para a segunda casa, como 6 é maioria, de 0 a 9, 6 é maioria. 5 já é metade. Quando dá 5 também, você aumenta 1 na casa da frente. Porque tirar a metade ou tirar a maioria é uma quantidade grande. Para a aproximação ficar boa, ao retirar você aumenta 1 na frente. Aí se depois desse 9 na resposta fosse 4, 3, 2, 1 ou 0, é minoria. Então ao retirar, tu mantém a aproximação como está, sem aumentar 1 na frente. Tá? Nesse caso aumenta 1 no 9, e aí fica o 10, abaixo de 0 sobe 1, fica menos 0,1, a melhor aproximação. Então desce aqui comigo, menos 0,3, T que multiplica menos 0,1. E acabou, né? Quem é seu T? T é o mesmo que menos 0,3 dividido por menos 0,1. Para você achar o T aqui, ó, é só deixar ele como sozinho. Tá multiplicando. Vai para o seu membro, dividindo. Dividiu ambos os lados por menos 0,1. Foi a resposta do log de 0,8. Resposta aproximada, lembre disso. E aí, ó, como é que eu divido aqui? Muito simples, né? Acabe com a vírgula. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior. Olha quantas casas tem após a vírgula em cima e embaixo. É a mesma quantidade. Então, isso é o mesmo que dividir 3 por 1. Como é que eu tiro zero aqui com vírgula em cima? Como é que eu tiro a vírgula em cima? Avança a vírgula em casa. Como é que eu tiro a vírgula embaixo? Avança a vírgula em casa. O que eu fizer em cima na fração, também fizer embaixo, não altera a fração. Porque eu manipulei em cima e embaixo da mesma forma. Se eu multiplico em cima, também multiplico embaixo, não muda nada. E aí você sai do número com vírgula. Aqui eu multipliquei por 10 e embaixo também. Se eu multipliquei por 10 em cima e embaixo, é o mesmo, que não muda nada. Porque o que eu aumentei em cima também aumentei embaixo ao mesmo tempo. Multiplicando, viu? Multiplicando. Se, por exemplo, tivesse aqui, ó, 2 sobre 7. Multiplico por 10 em cima, 10 embaixo. Como é que fica? 20 sobre 70. 20 sobre 70 é o mesmo que 2 sobre 7. Por quê? Simplificando por 10, volta para o mesmo lugar. Tá? Então, quando você multiplica a fração em cima e embaixo, não altera sua proporcionalidade. E aqui você consegue deixar a vírgula de fora, né? Aqui também, ó, menos com menos vai ficar mais. Então termina 3 sobre 1. Isso implica em ter aproximadamente 3. T é o quê? T era hora. Então bote H de hora. Tá? Por que você pôs aproximadamente no final? Porque lembre que os logs que você calculou, tu colocou a resposta, claro, aproximadamente. Porque a resposta aí tinha muitas casas decimais, indo para infinito, é um número irracional. Tá? Então, no final, aproximadamente. Partiu para o abraço, para marcar o gabarito. Acabou, né? Então, gabarito aqui, ó. Item C de divino. Item C de divino. C de Cristo. C de curso. Manda o áudio aí para ver se entendeu tudo certinho. Deixa ela aqui para você ver panoramicamente, ó. Deixa ela uma visão panorâmica, prezado. Deixa eu apagar o restante aqui ao redor. Lembre aqui do início, viu? Teve letrinha multiplicando dos dois lados. A letrinha é a mesma, multiplicando dos dois lados. Todo mundo está multiplicando todo mundo dos dois lados. A mesma letrinha. Simplifique por ela, mande ela embora. E aí você continua resolvendo. Vou olhar aqui no celular.
Não mandou ainda não, né? Deixa eu olhar você aqui em cima. E aí? Certinho? Próxima? A próxima? Boa! Maravilhoso! Entendeu tudo, muito bom. Vamos à próxima, rápido! Questão 7 aqui agora, ó. A última é só você colocar no GeoGebra. Né? Vamos aqui na sétima. Uma instituição financeira oferece um tipo de aplicação, tal que, após T meses, observe isso, ó, o tempo aqui está em meses, o montante, o que é montante? É capital final. Montante é o valor de dinheiro que foi acumulado ao longo de um período T. O montante relativo ao capital aplicado é dado por... Aí ele deu uma fórmula aqui, ó. Vamos reescrever ela aqui embaixo. M de T. Como ele bota M de T, é para dizer que é o montante ao longo do tempo. C, que multiplica 2 elevado a 0,04 vezes T. Aí esse 0,04 ele já faz menção à taxa de juro. Ele dá essa ideia. Porque 0,04 é o mesmo que 4%. Tá? E disse que isso com C maior do que zero. Tá? De fato, esse C está indicando um capital inicial aí que está sendo acumulado, resultando em um montante. Aí ele continuou. O menor tempo possível, deixa eu botar de verde. O menor tempo possível para quadruplicar certa quantia aplicada nesse tipo de aplicação é... Olha o que ele está dizendo. Ele quer o tempo menor possível para quadruplicar certa quantia aplicada nesse tipo de aplicação. Pergunto para Marcelo. O que é quadruplicar a quantia aplicada? O que é quadruplicar? Deixa eu ver você aqui. Já que está sem áudio, a gente está indo no gesto, né? Vai lá. Quadruplicar é fazer o quê? Diga. É 4 o quê? Boa, muito bem. Isso! Faz a cruz. Faz o L. Não, L não. A cruz. Faz a cruz. Pronto, muito bem. Acabou. Então, ó, tá tudo pronto pra você fazer a conta, né? Ó, repetindo, o menor tempo ele quer ter possível para quadruplicar certa quantia aplicada nesse tipo de aplicação. Se a quantia está aplicada nesse tipo de aplicação, qual foi o capital inicial que ele falou pra gente? Foi C, porque M de T é o montante. Então, quero pegar esse C, que é o tipo de aplicação que ele deu na questão. Esse C é o capital que ele deu inicial pra gente. Esse C, quero ver, depois de quanto tempo ele vira 4 vezes ele. Quem é o capital final? É o montante. Montante é o capital ao fim de um período em que ele foi aplicado, como está na questão. Então, se eu quero ver esse C virando 4 vezes ele, eu vou lá e escrevo isso. 4 vezes C igual a C, que multiplica 2 elevado a 0,04 vezes T. Bora apagar aqui do lado. Pronto. Agora, com esse cenário, o que você vai fazer? Descobrir o tempo que ele pediu. O menor tempo em que esse cenário ocorre. O montante final de um capital C investido, terminando como o quádruplo dele. O C está multiplicando nos dois lados da igualdade todo mundo? Tá, então lembra, ele vai para o espaço. Tchau, tchau. Esse C não é zero, a questão falou que esse C é maior do que zero. Lembra que você não pode dividir por zero, tá? Só no limite dá para fazer isso. Limite de funções. Só com números, calculando, com letras, números, não. Dá para dividir por zero. Então, quando ele fala que o capital é maior que zero, é para deixar claro que você vai poder dividir. Tá? Fica a dica aí, fica a observação, fica a orientação. Informações não são dadas na questão por preciosismo, tá? Simplesmente por isso. Não, tem uma razão. C está multiplicando todo mundo de um lado, também do outro. Posso dividir todo mundo por C. C vai embora, já pode logo passar o tracinho aí, usando lei do corte, a simplificação, como a gente fez também na questão do volume anterior. Tá?
Como termina? Lembre, isso só vale quando a mesma letrinha multiplica todo mundo de um lado e todo mundo do outro. Porque é o mesmo que passar uma dividindo e ela dividido por ela dá 1. Tá? Então o que sobra aqui? Ó? 4 igual ao 2 elevado a 0,04 vezes t. Vou botar mais para o lado um pouquinho e descer. Então, olha que simples. Você caiu numa situação problema. Olha a situação problema, Marcelo. É a mesma situação da questão anterior. Mesminha. Só mudou o cenário, mas é a mesma situação no final. Você vai obter o tempo aí. Acabou. O tempo está por cima. Dá para você igualar as bases? Aqui você consegue igualar as bases. Se eu não conseguisse igualar as bases, ia fazer o quê? Aplicar um log topado. Ok? Mas veja, ó, 4 de um lado está na base da potência, com expoente 1. E 2 do outro é base da potência. 2 e 4, eles são múltiplos. Os números na base são múltiplos, dá para reduzir a mesma base. Tá? Então aqui, ó, 2 ao quadrado, 2 elevado a 0,04t. Essa questão você não precisaria. Caso quisesse aplicar o log, também resolvia numa boa e terminava. Agora, veja que esse é um caso que dá para igualar as bases. Você está com a equação exponencial, a variável está no expoente. E nesse caso, deu para igualar as bases. Se tu tem uma igualdade, as bases são a mesma. O que tu faz agora? Se é igualdade, é só você igualar os membros. Os caras que estão lá em cima. Os membros superiores. Os expoentes. Então aqui ficou 2 igual a 0,04t. Tá aí lindamente. Sabe quem é t? Tu sabe quem é t. Você sabe quem é t. Bora agora só dividir. Veja a questão que dava para resolver sem precisar aplicar log. Porque você conseguia resolver a equação exponencial igualando as bases. Não deu para igualar as bases? Aplica log para poder o tempo cair. Tá? O expoentezinho cair, multiplicando e você conseguir obtê-lo. Bem, então agora só manipulação aqui, ó. Fico com o 2 dividido por 0,04t. Vamos lá, divisão que tem número com vírgula. Posso transformar toda divisão em uma situação em que não tenho mais número com vírgula. Para eliminar a vírgula aqui embaixo, onde tem vírgula, avanço com a vírgula 2 casas. Que é o mesmo que multiplicar por 100, lembra disso? Se eu multiplico embaixo por 100, faço o que em cima? A mesma coisa e não altero minha fração. Então em cima eu fico com 200 e embaixo 4. Ou seja, dividir 2 por 0,04 é o mesmo que dividir 200 por 4. Dá a mesma coisa. E aí eu pergunto, quem é o tempo? Vamos aqui do lado. Quem é meu tempo? 200 por 4 é divisível. 20 por 4 aqui fica o 5. Então eu fico com 50. Lembrando que seu tempo na questão... Como é que estava o tempo na questão? Como é que estava o tempo na questão? Em meses. Ele falou pra gente, que lindo. Então você descobriu que esse capital ele vai quadruplicar após 50 meses. Aqui, ó, no problema lindo, ele falou que o tempo estava em meses. Se o tempo vai quadruplicar depois de 50 meses, quando eu olho para os itens que eu vou marcar, o que é que eu já sei? O item A não pode ser. Não são 5 meses. Aí o item A já descarta. Agora eu vou analisar do B até o E, porque em todos tem dizendo anos e meses. Então só é você simplesmente converter de 50 meses para ano. Então você vem aqui, ó, lindamente, 50 meses. Bora começar a convertê-lo em anos. Cada ano, quantos meses cada ano? 12 meses. Pare tudo, pare tudo. Para converter aqui para ano, eu poderia vir e dividir por 12.
ver quantos anos e o resto me dá o resto em meses, tá? Você pode ir assim, ó. 12 meses, mais 12 meses, para ver de 12 em 12 os anos até chegar em 50. Claro que não vai fechar 50 certinho, porque está de 12 em 12, né? Não termina com zero ali, mas você vai conseguir terminar dizendo quantos anos, e o que faltar é o que sobrou de meses. Mais 12 meses, mais 12 meses. Lembrando que você podia fazer isso rápido, pegando 50 e dividindo por 12. No quociente daria o total de anos. A cada 12 meses, um ano, ok? E o resto, na sua divisão, era o que sobrava de meses para fechar o item correto. Tantos anos e tantos meses. Aqui já foram quantos meses? Ó? 12, 12, 12, 12, 12, 4 vezes dá 48 meses. Para chegar lá nos 50, acabou, né? Mais 2 meses. Pronto. Isso tudo é igual a falar o quê? 1, 2, 3, 4 anos. 4 anos e 2 meses. Pronto. Partiu pro abraço. Olha lá que lindo. Marcou o item C de novo. Mais uma vez. Deixa eu baixar e subir para poder aqui parecer bonito. 4 anos, 2 meses. Marcou o C de Carlos. C de Carlos Alberto de Nóbrega. C de Cristo. E aí, meu prezado? Calma. Aí. Calma, calma. Top, top. Pronto. A última aí que tem é só você jogar no GeoGebra e ver as funções lá. Agora vamos para a trigonometria, né? Trigonometria que você queria, não é isso? Pronto. Vai tomar água? Vá, tome água. Vou tomar também. Voltei, vamos lá. Vamos embora, tá me ouvindo bem? Me diga uma coisa, esse exercício aqui, deixa eu ir passando, é esse bloquinho de questões aqui, meu prezado, é esse? Pronto, então vamos embora. Vamos lá, marcador, o título desse bloco de questões, deixa eu subir aqui, dar um pouco de mão. O título desse bloco de questões que o professor Gustavo passou para vocês é exercícios a partir de análise gráfica para funções trigonométricas. E pelo que eu vi, focando apenas em seno, cosseno e interpretação gráfica. Vamos embora. Deixa eu ver se está tudo certinho aí, tudo certinho. Pronto. Ó, leitura. A figura a seguir mostra parte do gráfico da função. Aí você vai marcar o item. Então, bora aqui deixar o gráfico bem grandão e vamos analisar. Tá? Veja que você tem, antes de tudo, um tipo de gráfico chamado sazonal, repetitivo. Tanto quando você analisa o gráfico à direita do eixo Y, bem como tu analisa à esquerda, você percebe que ele vai se repetindo em altura e profundidade. Se repete em altura e profundidade. Essa é a cara típica de movimentos oscilatórios. Vai ter muita aplicação na física, tá bem? Inclusive ondulatória. Pois bem, na parte da eletricidade, corrente alternada, corrente contínua, tipos de dissipação de muitas grandezas, como o som à nossa volta, envolvem modelagens que têm a ver com seno e cosseno. É de suma importância aprender bem seno e cosseno. Aprendeu bem seno e cosseno à luz de suas funções, as outras vão seguir tranquilas, em geral. Porque as outras, todas, têm a ver com seno ou cosseno. Tangente tem a ver, cotangente tem a ver, secante, cossecante, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Beleza? Então vamos embora. Orientação que eu te dou. Orientação que eu te dou em simples questão.
você pode analisar o gráfico todo que está aí exibido na tela. Agora, comece primeiro focando só na parte positiva, isto é, onde o eixo X é positivo, tá? E aí a parte que o Y também é positivo, que é o famoso primeiro quadrante do plano cartesiano. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto, tá? No sentido anti-horário, primeiro aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e o quarto quadrante. O plano cartesiano divide o plano como um todo em 4 blocos retangulares, tá? No sentido anti-horário, a gente dá nome a isso. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Pronto. Foque inicialmente no primeiro quadrante, tá bem? Analise por ele e aí vá desenvolvendo. Primeira coisa que eu já te digo, tu tem que saber quem é o seno e o cosseno de alguns valores básicos no plano cartesiano. O primeiro, mais básico, é no ponto 0, que é o ponto de encontro dos eixos. Quem é o seno de 0? 0. Isso você viu com o Gustavo na parte de ciclo trigonométrico. O eixo vertical é o eixo dos senos, o eixo horizontal é o eixo dos cossenos, lá no ciclo trigonométrico. No caso do seno, como o seno de 0 é 0, o gráfico para o seno, ele vai cortar aqui em 0, 0, quando for só o seno. Pronto. Então aqui eu já começo a descartar a chance de que esse modelo de função seria o seno. Não está passando no ponto 0, 0. Quando eu olho para os meus itens, todos os itens são ou algum cosseno ou algum seno. Tá? Então, ó, logo de cara, já manda embora B, C e D. Logo de cara já vai embora B, C, D. Só vai sobrar itens A e E para se analisar. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 dá 1. Pronto. Então, você aqui logo de cara já descarta seno. Agora vamos continuar. Ao pegar a função, olhar para o seu gráfico, outra orientação que eu dou. Tá? No primeiro quadrante. Bora ver logo o período da função. Lembra que período quer dizer sua repetição, tá? De tanto em tanto tempo que ela se repete. Olhando só a primeira faixa, primeiro quadrante, dessa marca aqui, ó, dessa marca para a direita, eu começo pensando assim. Bora ver em que momento o gráfico começa a se repetir. Ele vai baixando, continua baixando, chega num ponto mínimo, depois sobe, sobe e voltou, ó. Voltou ao mesmo nível que estava aqui antes. O que isso quer me dizer? Marcelo, função trigonométrica é uma função que se repete, ela tem período quer dizer repetição. Quando eu saí aqui, pegando só o primeiro quadrante, fui descendo, subi, cheguei no mesmo nível da minha partida para o Y à direita, isso quer dizer que nesse ponto aqui, nessa faixa aqui agora, o gráfico vai voltar a se repetir. Porque eu cheguei no ponto que está na mesma altura do inicial. Como a função é cíclica, sazonal, se repete, o que vai acontecer? Vai descer, descer, vai voltar para aquele mínimo e vai voltar a subir aqui de novo. Note isso, tá? Então, como é que eu vejo que é um período? Marco um ponto numa altura inicial, beleza? Vou percorrendo para a direita. Vou percorrendo até chegar na mesma altura de onde eu parti. Quando eu chegar, eu achei meu período. Meu período é essa faixa aqui, ó. Essa faixa é o meu período P. Veja, eu estou vendo que, então, de 0 do eixo X até chegar em 2π, eu sei que de 2π em 2π vai ficar se repetindo. Vou sair do mesmo ponto na altura, vou descer, vou subir, voltar na mesma altura de 2π em 2π. E aí, como você viu com o professor lá, na aula com o professor, deixa eu botar aqui um pouco do lado, um tantinho. Tanto quando você vai pensar em seno ou em cosseno, você tem o seguinte cenário. Exemplo, seno de uma constante C vezes o domínio da função que é x, aqui eixo x e eixo y, mais uma constante d que indica o deslocamento da função em torno do eixo x, para frente ou para trás. Ou, se for cosseno, tu tem também esse cenário. Beleza.
E aí você viu lá com o professor, explicado lá bonitinho, que o período P da função sempre é o quê? É você pegar 2π e dividir por esse C que está multiplicando x, que é o coeficiente de x, isto é, a repetição ocorre de tanto x em tanto x. Nesse caso é x 2π em 2π. Então, se houvesse alguma modificação no deslocamento da função, ela fosse mais espalhada ou mais esticada na vertical, que é a sua amplitude, ou fosse mais espalhada, mais comprimida, então mais espalhada em torno do eixo x, esse período ele pode sofrer alterações e isso ocorre em cima de x. Daí o coeficiente de x, tá? Como o padrão seno e cosseno se repete de 2π em 2π, porque 2π é a volta completa. Depois que eu dou a volta completa, eu fico repetindo voltas. Então o padrão do período é 2π mesmo. Agora, se houver um esticamento do ciclo, uma compactação do ciclo, o que implica no modelo da função, eu vou em torno de quem? Eu vou ver quem é o coeficiente de x, porque tudo está em torno de x. E aí perceba comigo, se o padrão é 2π, porque é o valor de uma volta em radianos no ciclo trigonométrico, para saber se eu tenho um período abaixo disso ou acima disso, eu pego o meu padrão e trabalho uma proporção em torno dele, que é executar uma divisão. Tá? Então, se o período fosse para uma função mais espalhada, esse período seria um pouco mais lento. Em vez de o período ser de uma volta, ele poderia ser um período de meia volta, que é π. Poderia ser um quarto de volta, que daria π sobre 2. Lembra que período é o tempo que a função leva para dar uma volta. Acabou. Lá no ciclo, começar a se repetir. Então, o período você consegue calcular como P, 2π sobre C. Coeficiente de x lá dentro do seno do cosseno. Eu já sei dessa questão, já que eu não passo pelo ponto 0, que seno não é. Vai ser cosseno. Maravilhoso. Se o período aqui pra gente, a gente acabou de observar na função, do ponto de saída lá em cima, desceu até voltar para a mesma altura, eu já vi como é que começa a repetir, é em 2π que começa a repetir. Então, meu período P, ele é o 2π, fica 2π aqui sobre C, e eu descubro quem é o C. O C, que é o cabrinha, que vai estar multiplicando x para o meu cosseno lá dentro. Já descubro isso. C aqui dividido vai multiplicando. E aí meu C fica o 2π sobre 2π, que é igual ao valor 1. Acabou. Seu período aqui pelo gráfico é 2π. Período sempre é 2π sobre C, sendo C esse cara que multiplica x aqui dentro, da sua função trigonométrica. Então já estou vendo que minha função trigonométrica nessa questão, minha função y, f de x, vai ser um cosseno. Lá dentro vai ter só o x. E vamos ver quem seria o D e se teria alguém aqui na frente multiplicando esse cosseno ou não. Pode descobrir isso ainda para partir para o item, tá? Então, começa pelo período, uma partezinha fácil que você faz, você já fez. Muito bem. Agora, para saber quem é o valor de D aqui, ó, para saber quem é D, você tem que ver se a função ela está deslocada mais para frente ou mais para trás. Isto é, olhe para o eixo Y e veja se o eixo Y é o eixo de simetria da função ou não. Isto é, o eixo Y aqui no gráfico, vou botar ele aqui, ó. Quem é eixo de simetria? Aquele eixo que divide a função de modo que para um lado você tem o mesmo contorno que para o outro. Note aqui que tanto para um lado, ó, em torno do eixo Y, quanto para o outro, eu tenho o mesmo contorno, ou seja, esse Y está dividindo bem ao meio meu gráfico. Ou seja, ele não está nem deslocado para frente, nem para trás. Quando ocorre deslocamento para frente ou para trás, lá no eixo X, aí esse D pode ser um valor negativo, como está deslocado para frente, positivo para trás. O Y dividiu ao contorno da função bem ao meio. Pronto! Então esse D, pra gente, ele é zero. Não tem deslocamento nem para um lado, nem para o outro. Então já sei que aqui termina apenas com cosseno de x. Já sei que minha função vai terminar com cosseno de x. Tenho que só ver agora se não tem ninguém multiplicando esse cosseno na frente. E aí vocês viram também com o professor Gustavo, né? Como é que vocês têm alguém multiplicando o cosseno aqui na frente? Eu tenho que lembrar como é o cosseno. Lá, por definição. O cosseno, bem como o seno, ele varia
De quanto a quanto? Ele varia em y de menos 1 até 1. E aqui, só o cosseno de x. Em y varia de menos 1 a 1. Isso vem do raio do círculo trigonométrico. Mas aqui está variando de menos 2 a 2. Isso quer dizer que de menos 1 a 1, você dobrou, você expandiu seu cosseno. Você dobrou. Você não dobrou? Você dobrou, não dobrou? Pronto. O que é dobrou? Multiplicar por 2. Então aqui eu sei que esse cosseno ele está multiplicado por 2. Acabou. Você conseguiu discernir, conseguiu descobrir só olhando para o gráfico qual o modelo algébrico da sua função. Gráfico, a forma geométrica. A escrita com x e y, modelo algébrico. Sabia que era cosseno porque não está passando no 0, 0. Quando o gráfico passa no 0, 0, cai no seno. Aqui tem que ser cosseno. Ponto 1. 2. No primeiro quadrante, marquei um ponto lá em cima e fui vendo quando ele voltava a ficar na mesma altura. Voltou a ficar na mesma altura em 2π, já sei que o período é 2π. Qual a fórmula de período? Período P é igual a 2π sobre C. Sabendo que o período é 2π, substituo no lugar de P, acho C. Quem é C? O cara dentro da função trigonométrica, no domínio, que multiplica x. Meu C é 1, então está multiplicando x, fica só o x lá dentro do cosseno. E o D é 0, porque eu observei que o eixo y está dividindo bem ao meio o gráfico. Então o gráfico não está deslocado nem para frente, nem para trás. D é nulo. D indica o deslocamento aí. Perfeito. E aí, por fim, vamos ver quem está multiplicando o cosseno. Como o cosseno varia de menos 1 a 1, e aqui está de menos 2 a 2, quer dizer que você aumentou a amplitude. Tá? Você dobrou. Você tem aí 2 multiplicado por cosseno de x. Então você partiu para um abraço e marcou o item A, que é o item correto, A de amor. Aí, empresário, tomou muito susto? Pergunta assim, porque trigonometria vai ter um monte de detalhezinho. Aí se você assistiu a aula, é bom, porque você já tem uma ideia, né? Aí com exercício você consegue fixar e sempre reveja a aula se precisar, tá? Professor lá. Vamos voltar pra cá. Prontinho. Próxima questão. Ó, bem parecido agora. Veja que nesse caso, na questão 2, ele não te deu os itens. Mas se você fez a número 1 e aprendeu como proceder, cara, você tá craque para fazer essa. Eu te dei o passo a passo. Pode vir com item ou não vem com item. Esse não veio com nenhum item, observe. Questão 2 não tem nenhum item para você marcar. Não tem, tá? Mas você consegue construir o gráfico numa boa. Por quê? Você viu a análise que a gente fez agora na questão. Então, vamos embora? Questão, dá um zoom aqui no gráfico. Pegar melhor aí. Considere o gráfico a seguir. Pronto. Bora achar a função desse gráfico. Ele perguntou aqui embaixo. Pode-se afirmar que a função está representada nesse gráfico? Quem é? Bora ver. Então, primeiro, aquele primeiro ponto que a gente observou. Está aqui o 0, 0. O gráfico está passando por 0, 0? Está passando por 0, 0? Não. Já descarto aqui a chance de ser seno. Já sei que vai ser alguma coisa com cosseno. Quem vai estar aqui dentro, bora descobrir. Quem vai estar aqui na frente multiplicando, bora descobrir. Se vai ter alguém ainda somando aqui por trás, bora descobrir. Conforme a aula que você viu lá com o professor Gustavo, bem tranquilo, deixa eu dar aqui um zoom mais um pouquinho. Vira alguém somando, eita, vou botar pro lugar, peraí. Calma, vou botar aqui pro lugar, peraí, aí. Vira alguém somando aqui, ó, é dizer que o seu y subiu ou desceu. Se aqui no triângulo, por fora do cosseno, tem alguém somando, o y subiu. Tem alguém subtraindo, o y desceu mais. Vir somando quer dizer que subiu mais. Deslocou mais para cima. Vir subtraindo quer dizer que desceu mais. Pronto. Multiplicando o cosseno quer dizer o quê? A amplitude. O quanto esticado está o gráfico que oscila. Pronto. Aqui dentro, quem multiplica x? Período. É aquele Czinho que você acha pelo período. E o D é se houve algum deslocamento para frente
ou para trás. Acabou. Então, beleza. Vamos aqui analisando cada passo. Bora agora para o período. Então, marco aqui em cima, ó. Pegue sempre um ponto por cima, próximo ali de Y, para você começar a analisar ela descendo, subindo e voltando ao mesmo ponto. Então, ó, se ela for subindo, nenhum problema. Pode pegar por baixo, pode pegar o ponto por baixo. Sempre em torno de Y, onde você tem resposta inicial. Se pegar por baixo, vai ver ela subindo, descendo, até voltar na mesma altura. Voltou na mesma altura e vai se repetir. Aí tu marca o período e descobre quem é você dentro da função, multiplicando a variável x. Então, ó, desceu, desceu, subiu, subiu. Epa! Nesse ponto ela vai começar a se repetir. Está na mesma altura aqui, ó. Quem é o valor aqui embaixo? É π. Então já sei nessa função, para esse gráfico, que o período P é π. Mas quem é P? É sempre 2π calculado sobre C. C é o cara que multiplica x aqui dentro. Se o período aqui é π, substitua. Vai ficar π igual a 2π sobre C. E ache C. C é igual a 2π sobre π. Simplificou π por π dá 1. E aí sobrou apenas o 2. Olha que massa. Já sei que minha y é assim, ó. Vai ter aqui dentro um 2 multiplicando x. Vou daqui para o lado. Mais D, vou descobrir se esse D aqui é 0 ou não. Mais se tem algum triângulo aqui depois. Nesse caso, como a função ela é mais de cara para baixo, se ela é mais de cara para baixo ou mais para cima, já vá de cara sabendo que vai ter algum deslocamento em y, que é uma soma lá no final, fora da parte trigonométrica. Porque mais de cara para baixo, quer dizer que eu diminui mais o y. Mais esticada para cima, quer dizer que eu aumentei mais o y. Então é algum carinha somado lá atrás, tá? Se eu baixei demais do que subir, então seria uma subtração. Você vai ver já isso aí, tá? Vou montando comigo um passo de cada vez. Prontinho. Já sei que o cosseno vai ser de 2x. Já sei meu C, o cara que indica x. Bora ver agora o D. O D indica se houve o quê? Deslocamento para frente ou para trás. Aí vem que massa aqui, ó. Vamos botar para o gráfico. Como é que eu sei se a função está deslocada mais para frente ou para trás? É só você olhar se y, como foi na questão anterior. Veja se y está dividindo ao meio o gráfico, que é o eixo de simetria. Bora lá. Y, que é sua resposta na função, sua referência. O que está acontecendo? Tem um trechinho aqui de y descendo, ó. Observe, continua, descendo e subindo, porque nunca para, a função é de menos a mais infinito. E tem esse trechinho para cá também, ó. Olha y, o gráfico em torno de y. De novo, em torno de y, está dividindo bem ao meio? Sim, você tem o mesmo contorno para um lado, o mesmo contorninho para o outro em y. Ou seja, o que é que eu sei aqui? Vamos aqui para o lado. Eu sei que meu D é nulo. E aí eu continuo escrevendo, tá quase acabando, minha função está quase pronta. 2x mais triângulo que eu vou descobrir aqui. Então estou mostrando um passo por vez. Passo 0, 0? Não, então vai ser cosseno. Vê o período. Descobre quem está multiplicando x dentro do cosseno. Pronto. Vai para D. Está deslocada para frente a função ou para trás? Olha o y. Se y divide o gráfico com o mesmo contorno para um lado e para o outro, não está deslocado. Porque ele está dividindo bem ao meio. Está como simetria, como a gente viu lá. Pronto. Agora você precisa só se preocupar em achar o quê? Se tem alguém multiplicando aqui o cosseno e se vê alguém somando por fora. Bora logo para a multiplicação do cosseno. Por quê? Você já viu essa parte na questão anterior. O cosseno, meu prezado, o cosseno, ele varia, por definição, lá na teoria trigonométrica, de quanto a quanto ele varia? De menos 1 a 1. É sempre metade para baixo, metade para cima. Menos 1 a 0, 0 a 1. Menos 1 a 1. Aqui, o gráfico todinho está variando de menos 1 a 1? Não. Então, já sei que aqui vai ter alguém multiplicando. Menos 1 a 1 é só o cosseno. Como está no ciclo. Mas aqui não está assim. Aqui ele está saindo de menos 4
e indo até 2. Lembre que no ciclo eu vou ter metade do ciclo para cima e metade para baixo. Eu pego agora a metade de menos 4 até chegar em 2. Vamos lá. Menos 4 para 3. Andei uma unidade, depois 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Tem 6 unidades em toda a extensão da amplitude da função. Então, ando 3 para cima, pego a metade e tem outros 3 para terminar todo o ciclo. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui está a metade. Em menos 1, eu tenho a metade de meia volta. Depois, 1, 2, 3, termina em 2. A outra metade. Compare com a definição. Cosseno menos 1 a 1. Aqui não está de menos 1 a 1. Está de menos 4 a 2. Com isso, já sei que esse cosseno vai estar multiplicado por alguém, porque a amplitude foi aumentada. Eu aumentei a amplitude. Não está mais de menos 1 a 1. Esse gráfico tem modificação. Respira. Foram 6 unidades a amplitude total. O gráfico vai até lá em cima e até onde vai lá embaixo. Se foram 6 e é meio a meio, separa 3 aqui embaixo, 3 aqui em cima. Então a amplitude ficou como? Quando era de menos 1 a 1, você multiplica o cosseno por 1 apenas. Por isso fica só o cosseno. Agora, se eu sair de menos 4 a 2 e eu tenho 3 unidades, e depois 3 unidades para ver o meio, então a amplitude foi de 1 para quanto? De 1 para 3. De 1 para 3 em cima, de também 1, que era antes, para 3 embaixo. Você acabou de descobrir, pega a amplitude total, divide ao meio. A quantidade da metade é quem vem multiplicado pelo cara trigonométrico. Porque se encaixa certinho com a definição que você viu. Menos 1 a 1, ficava por 1. Caminhei 1 para baixo, caminhei 1 para cima. Estou de menos 4 até 2, o meio, aí menos 1. Caminhei 3 para cima, caminhei 3 para baixo. Olha que massa. Veja que eu estou me movimentando aqui na frente da minha tela para vocês me ver no Meet. E observar aí a minha mãozinha se mexendo. Acabou. Então, ó, vamos para cá. O que é que eu descobri? Esse Y. Quem é essa caixinha aqui? Vai ser o 3. Multiplicado pelo cosseno de 2x. E agora está bem no final mesmo. É só você descobrir quem é esse deslocamento aqui em Y. Pronto. Como é que eu descubro quem é meu Y? Vamos descer, peraí, botar aqui pro lado. Cadê? Peraí, deixa eu botar. Peraí, deixa eu arrumar aqui a tela. No gráfico, lindo. Já sei quem estava multiplicando, olha como eu expliquei. O período, o Czinho que multiplica X. Não está deslocado, expliquei porque você descobriu que não está deslocado, o Dzinho é 0 lá. Agora vamos ver se tem algum Y, alguma resposta que afeta Y somada lá por fora. Por que pensar nisso aqui agora, tá? Quando eu botei aqui a setinha para você, ó. Setinha abóbora aqui. Por que pensar nisso? Para e respira. O cara somando aqui no final, ele afeta apenas Y, porque X está aqui dentro da parte trigonométrica. Eu desconfio que teria esse cara somando aqui no final, com mais ou com menos, porque é você observar se o gráfico da função trigonométrica está com esticamento mais para cima ou mais para baixo. Note que nesse caso está mais para baixo. Como é que eu sei disso? Ó, preenche aqui, ó. O preenchimento do gráfico por cima do x, quando ele oscila, é um preenchimento bem menor de quando ele oscila para baixo do eixo x. Lembre que abaixo do eixo x eu tenho um y negativo, acima do eixo x, y positivo. Então a função está mais esticada para baixo. Então eu sei que esse meu y, ele tem algum decaimento. Olhe que simples. Você percebeu isso? Tá? Pô, e como é que eu descobriria esse cabrinho aqui? Acabou-se, né? Quem é esse triângulo aqui? Acabou-se. Eu descobri esse triângulo quando essa minha parcela todinha aqui, ó, vou botar de verde, ela é 0. Quando essa parcela todinha é 0, eu vejo quem é o y que daria meu triângulo. Acabou. Tá. Agora, você pode tanto pensar assim, ou só pelo gráfico descobrir quem é esse triângulo. Vamos lá. Quem é que está no meio? Lembrancinha. Quem é que está no meio?
A gente marcou aqui, ó, que dividiu a amplitude. Quem foi o cabrinho aqui no meio? Puxa a setinha. Olha, peraí. Menos 1. Você pode ou zerar a primeira parte e ver quem é o triângulo, colocando o valor de x no cosseno que zera. Lembre que cosseno zero é em π sobre 2. Tá? E aí, como você tem 2x, quando você pegar o π sobre 2, vai sobrar só o π, que vai mostrar uma resposta para zero na primeira parcela. Tá bem? Aí você respira e para tudo. Eu poderia fazer assim, daria um pouco mais de trabalho, ou só olhar o gráfico, a aula do Gustavo. Lá no cosseno, que é de menos 1 a 1, não tem nenhum valor somado por fora, porque quem está no meio é o 0. De menos 1 a 1, quem está no meio? É o 0. De 4 a 2, quem está no meio? Menos 1. Então eu sei que quem vai estar somando ali no final é exatamente esse menos 1, porque é exatamente o que acontecia com o cosseno sozinho lá no ciclo. No ciclo apenas de menos 1 a 1, o y é só o cosseno de x. Se ele é só o cosseno de x, quem estaria somando aqui com ele depois? Que não tem ninguém. É o 0. E quem está no meio, no ciclo, de menos 1 a 1? É o 0. Então, comparando com a definição pura, só cosseno, você consegue sair descobrindo todo o restante só no gráfico. Quem está no meio de menos 1 a 1 era 0. Quem está no meio aqui da amplitude, do y, de 4 a 2, menos 1. Ah, então já sei. Não precisa fazer nenhuma continha, só pelo gráfico você finaliza. Descobrimos o 3 multiplicado, descobrimos o 2 multiplicado dentro em x, e também o triângulo, que é o menos 1, quem está no meio, na amplitude toda. E isso descobrimos fazendo comparação entre esse gráfico e o que seria o original só do cosseno, uma vez que ele foi aí deformado, modificado, até chegar nessa situação. Caso, repito, vou botar para carregar. Caso você precisasse achar esse triângulo aqui, uma forma de fazer isso, como eu falei antes, sem ser como eu expliquei aqui agora, é você zerar essa partezinha. Ó. Quando eu zero aqui, eu descubro um valor para triângulo por meio de y. Pega um ponto qualquer, lá no gráfico, por exemplo. Quando o x é π, aqui no gráfico, e de novo, viu que a resposta foi negativa? Resposta foi negativa. O gráfico está mais esticado para baixo. Aí, ó, quem é o π? Aqui no gráfico, quando o x é π, quem é o y? Tá lá em cima, ele dá 2. Quando o x é π, y dá 2. Por quê? Você veio aqui, quando você coloca π aqui em x, vai ficar 2π. Quem é o cosseno de 2π? 1. Aí ficaria 3 vezes 1 mais triângulo. Agora, lá pelo gráfico, quando você usa π no lugar do x, a resposta em y é 2. Aí você põe lá 2. E aí por aqui você consegue descobrir triângulo. Quem é o triângulo? É o 2. Esse 3 vezes 1 indo para o primeiro membro, vai ficar lá o 2 menos 3. E aí o triângulo menos 1. Essa é uma forma também que eu te expliquei antes falando, agora eu estou resolvendo para você ver, de como você acharia também triângulo, tá? Você pega um ponto do gráfico, eu vi que no gráfico, quando o π é x, o y dá 2. Aí quando eu boto o π em x, fica 2π. E o cosseno de 2π? 1. Se eu colocasse π sobre 2 em x, o 2 de cima cancela com o de baixo, ficaria só o π. E o cosseno em π, aí daria menos 1. Você veria um outro cálculo. Tá? Agora parou, respirou. Colocou o π aqui em x, fica 2π. Cosseno de 2π dá 1. Aí todo esse cosseno vai para 1. Substituiu aqui, ó. Vezes 3. Tudo igualado a 2, descobriu o mesmo triângulo seguindo por uma continha que é possível de ser feita para tu achar quem está somando no final. Sempre vai ter cara somando assim no final? Não! Como é que você desconfia disso olhando só para o gráfico? Quando você perceber que ele está mais esticado para baixo ou mais esticado para cima, em torno de x, mais para cima ou mais para baixo. Como você viu aqui comigo, isso acontece. Basta você preencher as porções. A porção da oscilação por baixo de x é maior do que a porção da oscilação por cima de x. Então ele está mais esticado para baixo. Eu sei que vai ter um y ali que foi esticado para baixo. E para baixo quer dizer o quê? Negativo. Y abaixo de x, negativo.
negativo, isso se cumpriu lindamente. Então veja o passo a passo que a gente tomou para descobrir a resposta aqui. 3 vezes cosseno de 2x menos 1 é o gráfico representado numa fórmula. A fórmula para o gráfico dado é esta. Lembre que isso aqui a gente chama de lei de formação da função, a parte algébrica para o gráfico. Deixa eu ver se tem um gabarito aqui. Falou? Falou aqui, ó. Perfeito. 3 que multiplica cosseno de 2x menos 1. Essa já foi mais desafiadora. No entanto, você percebeu que a gente usou um monte de itens da questão 1. Tudo que a gente fez na 1, fizemos nessa também. Eu dei mais orientações nessa, porque essa era maior. E aí eu revisei mais assuntos do que eu estava falando com vocês. E simplesinho. Como é que eu descubro quem multiplica a parte trigonométrica? É só olhar a amplitude, a parte vertical. Ver o meio, o tanto que está para cima é o mesmo tanto para baixo. É esse tanto que multiplica a parte trigonométrica. Baixar aqui para a próxima e eu ver você aqui na minha tela. E aí, nobre? Cadê você? Rápido, cadê tu? Olha ela aí! Quer mandar um áudio aí para me falar como é que tá sentindo? Acompanhou a segunda? Muitas informações. Vai guardando cada detalhezinho. Vai guardando. Depois assiste a gravação de novo. Veja a gravação de novo. Não. Calma. Detalhezinho por detalhezinho. O segredo é um detalhe de cada vez. Separe um detalhe de cada vez e faz no boa. Que isso? Não. Tá crescendo. Detalhe por detalhe você monta lindamente. Trigonometria nunca será tão fácil como agora. Vamos ver, bora ver. Terminando aqui já, terminamos. Próxima. Falta pouco. Olha lá. 3. Qual função representa o gráfico? Mesma coisa. Mudou só agora o gráfico. Nessa questão ele colocou itens para ser marcado. Mas, mesma coisa que a 1 e a 2. É para o cara treinar mesmo, tá? Então, bora aqui, ó. Deixar um zoom no gráfico. Pera aí. Acho que esse está de bom tamanho. Vamos lá. Primeiro passo. Bora ver se passa no 0, 0. O gráfico está passando em 0, 0? Não. Então, não é seno. Só pode ser cosseno. Vamos logo colocar aqui, então. Já sei que vai terminar como y, cosseno de alguma coisa. Vou ver se vai ter alguém multiplicando aqui na frente. Note que nesse gráfico não está mais esticado para cima ou mais esticado para baixo. Então eu não tenho aquele triângulozinho aqui dessa vez. Observe isso. Isso aqui de abóbora. Já sei que é cosseno. Já sei que vai ter alguém multiplicando. Bora descobrir, tá? Quem vai estar aqui dentro multiplicando x? Bora descobrir agora. Tem um triângulo somando? Já sei que não vai ter. Porque note, o gráfico aí que está em tela. Ele tem um esticamento para baixo que é o mesmo subindo. Sua curva para baixo é a mesma que subindo. Ó. O espaço que está aqui para baixo tem a mesma altura que o espaço aqui em cima. Abaixo e por cima. Em cima do gráfico, abaixo do gráfico. Você tem o mesmo espaço. Então não está mais esticado para cima ou mais esticado para baixo. Logo eu sei que esse triângulo aí já é 0. Tá? Vou voltar para cá. Sei que é cosseno, não passa em 0, 0. Acabou. Bora ver o período. Marca no Y um ponto inicial e siga. Desceu. Chegou no mínimo, subiu. Atingiu a mesma altura, parou. O que é que eu sei? Acabei de descobrir que o período está em 2π. Essa função se repete de 2π em 2π. Porque eu marquei o início em torno de y. Esse início está em cima, não está embaixo. Se estivesse embaixo, eu passava por baixo. Mas em torno de y. Marquei o início, vim percorrendo a função. Vamos lá. Eu sei que ela se repete. Vamos lá. Chegou no ponto em que ela vai começar a se repetir, porque está na mesma altura do valor que você tomou inicialmente ali em torno de y. Pronto. É só ver quem é o x que está aqui embaixo. Ele é o seu período.
Mas quem é o período mesmo? Eu calculo como 2π sobre C. Esse C é o cara que vai estar lá dentro do parênteses do termo trigonométrico multiplicando x, que é o domínio da função. Se perder aqui como 2π, então fica 2π igual a 2π sobre C. Quem é meu C? Ah, meu C é 1. Para 2π ser igual a 2π sobre C, então 2π tem que dar 2π. C tem que ser 1. Para 2π dividido por 1 dá o próprio 2π, acabou. Lembra que eu antes resolvi essa mesma expressãozinha manipulando matematicamente. E você já sabe que C é 1 aqui. Então já sei que aqui dentro do meu cosseno tem 1 vezes x. 1 vezes x. C é quem multiplica x. Então fica só um x aqui dentro. Vai ter o D aqui dentro somado. Eu tenho que ver se ela está deslocada para frente ou para trás. Olha para o y. Vê se o y está funcionando como eixo de simetria. Como a função trigonométrica ela se repete, ela é cíclica. Quem estaria aqui para baixo? Para a esquerda de y, ó, viria o gráfico assim aqui, ó. Por que ele viria para cá assim? Vou dar mais bonito. Ele viria dessa forma aqui. Deixa eu pegar aqui bonito. Ó. Aqui, ó, de laranja. À esquerda de y, o gráfico estaria descendo. Por que eu sei que estaria descendo? Porque ele começa descendo e sobe. Está no início? Para o outro lado, segue o mesmo ritmo. O limite dele por cima é 2. Então ele não pode vir subindo para cá. Por cima ele começa a se repetir na mesma altura. Então se aqui está à esquerda, ele não colocou aqui. Mas eu sei que se eu fosse continuar para a esquerda, eu continuaria dessa forma que eu acabei de colocar aqui. E destaquei com a chave abóbora. Olha que top. O que acontece então? Assim como eu já aprendi, se o eixo y, deixa eu marcar aqui o amarelo, se o eixo y está dividindo o mesmo contorno para um lado, que é o mesmo, na mesma direção para o outro, se o que está em torno de y para um lado vai no mesmo padrão do que no outro, como um espelho, está espelhando os dois lados, então a função não está deslocada. Tá? Y dividiu ela bem ao meio, e y está dividindo ela bem ao meio, não está deslocada nem para frente nem para trás. Então meu Dzinho aqui é 0, já sei que dentro do cosseno vai ficar só o x. Pronto. Já sei que meu triângulo também aqui vai para 0, porque não está mais esticada nem para frente, não está mais esticada nem subindo, nem descendo. Como a gente pintou aqui, ó, o preenchimento por baixo da curva tem a mesma altura, ó, a mesma altura que o preenchimento por cima. A mesma altura de x até chegar em 2, de 2 até chegar em x, o mesmo preenchimento por baixo da curva por cima, então não está mais esticada para baixo e para cima. Isso indica que nosso triângulo ali é 0. E o cara somando por fora do cosseno. O que eu já sei? Olha que massa! Eu já sei, vou marcar aqui, que meu y, ele tem essa forma. Ele é alguém que pode estar multiplicando o cosseno de x. Cosseno vai ser só de x. Já descobrimos isso com base no período, achando o nosso C. C é sempre o cara que multiplica x dentro da parcela trigonométrica. Então, olhando para os itens, como é uma questão com itens, ó, onde dentro do cosseno não for só x, já posso descartar. Então, o item D não é. Porque dentro do cosseno não tem só o x. O item A não é. Porque no item A tem alguém somado por fora. A gente já descobriu que nesse caso não tem ninguém somado por fora. Que lindo. Então A cai fora. Ok? B também tem alguém por fora, olha. C também cai fora. Pronto. Até aqui eu já marcava o item B, partiu para o braço. Tá? Mas se não tivesse item, tivesse que descobrir, então bora descobrir quem é que está multiplicando o meu y aí. Aí bora lembrar. Vou botar aqui pro lado, tá assim bonitinho. Como eu descubro quem está multiplicando o y mesmo? Eu olho para a amplitude. Olho para a amplitude. Lá no padrão cosseno, por definição, a amplitude como é que ela é? De menos 1 a 1. Beleza. Como está a minha amplitude aqui? Todo esticamento na vertical, ó, está indo até o 2. Para cá.
vai de 0 até o 2. E aí, de novo, tá dobrado. Tá dobrado. Olha, passa 1 e vai até o 2. Tá dobrado. Tá dobrado e o meio aqui é o nosso 1. Tá? Mas a amplitude está dobrada. Então, acabou. Tu sabe aqui que quem fica multiplicando esse cosseno é o 2. E você partiu, marcou agora item B de belíssimo. Item B de belíssimo. Ok? Se houvesse um esticamento mais para baixo ou mais para cima, o esticamento mais para baixo do que para cima, teria alguém subtraindo no final, fora da trigonométrica. Fosse mais para cima, teria alguém somando. Como é que eu descubro quem está lá no final, somando ou subtraindo, fora da trigonométrica? É só pegar quem está no meio da minha amplitude, que fica bem no meio. Nesse caso, não vou pegar porque a porção que está abaixo da curva trigonométrica e acima é a mesma. Ele não está mais esticado para baixo e nem mais para cima. Então, acabou. Fica aí seu item B. Bora ver se tem um gabarito aqui também. Isso, tá aqui, ó. Ele botou bem fraquinho, mas tá aqui. Acabou. Seguindo o passo a passo que eu tô te falando, você resolve tudo. Quarta e última. Ele já deu o modelo, olha. Esse é o modelo mais geral que tem, tá? Qual o modelo mais geral para uma função trigonométrica que você estuda aqui desse curso de introdução à matemática? É a função do tipo, você já viu comigo até nos outros itens, uma constante que pode vir somada com a parte trigonométrica. A parte trigonométrica tendo uma multiplicação, que é o seu aqui Bzinho que ele falou. A parte somada com a parte trigonométrica que chamou de A aqui, esse exercício. O C lá dentro, ó, o coeficiente de x. E lembrando que aqui dentro pode vir o D somando. Esse D somando, que ele pode vir positivo ou negativo. Dentro do parênteses da parte trigonométrica, ele é o cara que indica se a função foi deslocada para frente ou para trás. Como é que eu sei se ela foi deslocada ou não? Olha o eixo Y. Se ele está dividindo bem ao meio, contorno para um lado e para o outro, é um contorno que é espelhado, não tem deslocamento. Se na hora que eu pego o Y dividindo a função, tem uma parte mais para a direita, outra menos para a esquerda, tem deslocamento. Um pouco mais para a esquerda, em torno do eixo Y, um pouco menos para a direita, teve deslocamento. Quem é tanto o valor de A, constante, constante B e constante C. Veja que ele já está dizendo, nessa questão, que é a última, que D é 0. Ou seja, se ele não tivesse dito, bora ver o gráfico, olha. Ei, bora ver o gráfico aqui, bora ver o gráfico, olha. Se ele não tivesse dito que o D é 0, lá somando dentro do domínio da parte trigonométrica, o que quer fazer? E olhar o eixo Y, aqui eixo Y. B onde tem o valor 5 aqui, ó. Lá embaixo tem um 0. Lembre que esse ponto aqui é o ponto do encontro dos eixos. Então 0 em x, 0 em y. E quando eu olho o meu gráfico da função, esse contorno todinho, chamar aqui de f, toda a minha função f aplicada a x, o que está acontecendo com y passando no gráfico? A porção que está para um lado é um espelho, é um rebatimento do que está do outro lado. Está espelhado. Está bem no meio. É simétrico. Ou seja, essa função não está deslocada nem para frente, nem para trás. Se tivesse assim, por exemplo, que dê certo. Veja que eu tenho um espaço aqui nesse modelo, um espaço preenchido bem maior de contorno de y para a direita do que de y para a esquerda. Se isso acontecesse, quer dizer que a função está como? Deslocada mais para frente. O contrário, fosse para cá mais, deslocada mais para trás. Só isso. Parou. Então por isso que já sei que é C. Vamos lá descobrir quem é C? Ele quer que você descubra quem é o A, B e C. E ele quer que você faça isso, ó, comparando como a gente já fez antes. Tá tudo no padrão aqui, ó.
descobrir quem é o valor de A, de B, na função que está no gráfico aí agora, e de C, comparando com o cosseno de X. No cosseno de X, o Y varia de quanto? -1 a 1. Não tem ninguém somado, é o zero que é o cara que está no meio. Vamos ver aqui como é que está a amplitude desse. A gente vai comparar. Lá dentro, multiplicando o X, eu acho como? Depois que eu achar o período no gráfico, eu acho o C, porque eu sei que o período P é igual a 2π sobre C. C. Como é que eu descubro quem é o A? Vou ver se a função está mais esticada para cima ou mais para baixo. Mais para cima eu sei que vai ter uma soma ali positiva. Esticada mais para baixo, eu tenho uma soma com cara negativo. Olha que genial! Então bora lá, um passo de cada vez, como a gente seguiu até aqui. Tá? Então primeiro, vamos achar o período. Então, lembre aquela orientação que eu te dei, né? Focando no gráfico, no primeiro quadrante, já consegue achar o período, tá? Consegue ver de um ponto a outro quando ela começa a se repetir e ver o período lá no eixo X. Prontíssimo. Então vamos lá, pegando esse ponto aqui, ó. Pegue sempre um ponto em torno de Y, pois Y é sua resposta. Na função Y é a resposta. X é a partida. Y é a imagem. Bora lá. Desceu, desceu, desceu. Vamos aqui subir um pouquinho minha tela. Subiu, 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 subiu. Epa! Aqui, ó. Ei. Voltou a ficar na mesma posição. Peguei o ponto inicial em torno de Y. Vim no gráfico. Mergulhou. Subiu. Voltei na mesma altura. Estou no mesmo ponto de onde parti antes. Então eu já achei o trecho que me indica o período. Pegue sempre o cara em torno de Y, porque lá em Y, em cima dele, você tem a resposta zero aqui, ó. Tá? Quando o ponto está em cima de Y, ele tem aquele valor em Y, e lá em X é zero. Então a gente saiu em X. Em X a gente saiu de zero e foi até π sobre 2. Em π sobre 2, em X, no eixo X, começa a ter repetição. Vai dar o mergulho, depois sobe e volta a se repetir. Ok? Ou seja, quando eu pego o ponto em torno de Y, como a gente fez até aqui agora, tá? Para ver o período, é pegar o valor de X lá como zero. É quando eu percorro um trecho até o ponto na mesma altura que o de trás e eu começo a repetir meu gráfico, é só olhar para X de novo, ó. Olho para X para ver onde foi o X que começou a ter repetição. Saindo de 0 até π sobre 2, eu tenho uma faixa que começa a se repetir. Então, a repetição ocorre como? De π sobre 2 em π sobre 2. Porque de 0 até π sobre 2 eu caminhei π sobre 2. Tá? Então, de π sobre 2 em π sobre 2. Lembre que π sobre 2 em grau é o mesmo que 90 graus. Π em grau é o mesmo que 180. 2π, 360, 3π sobre 2, 270 graus, tá? Aqui os valores estão em radiano, com o π associado a 180 graus. Tá? Perfeito! Então eu sei que meu período aqui, ele é π sobre 2, e eu sei que meu P eu calculo como 2π sobre C, e com isso eu consigo achar o C da minha função. Quem é o período dessa questão? O período dessa questão foi o π sobre 2. Substitua. E bora ver quem é o C, tá? Aqui, como tem fração dos dois lados, ao mesmo tempo, uma fração de um lado, uma fração do outro, extremos por meios, é uma boa. E 2 vezes 2, 4π vai ficar. C é o mesmo que, deixa eu apagar aqui rapidinho, 4π sobre π. Π cá pro gato. C é 4. Olha! Já achamos o C que ele pediu. Ele pediu achar o C também? Primeiro de todos, vá logo ver quem é esse C com a fórmula de período. Ache C com a fórmula de período. Acabou. Ache o período observando o gráfico, como eu ensinei que faz. Substitua no valor de P e ache C. Pronto. Agora vamos lá, bora ver quem é B agora. Como é que eu descubro quem é B? Aqui, ó. Lembre que eu descubro quem é B
observando um esticamento total, que é a amplitude. Qual é a amplitude? Marca comigo, vem marcar comigo aqui agora, vá. A função na vertical varia de quanto a quanto? Bora ver aqui, ó. Oi. Vai lá no seu y de novo, que ele é o cara. Ela varia sempre o menor valor em y que assume tal função é menos 1. E sempre o maior é o 5. A amplitude, que é todo o percurso vertical do gráfico sazonal cíclico, foi de menos 1 a 5. De menos 1 a 5, estou terminando já, mas aqui, ó. De menos 1 a 5 eu caminhei quantas unidades? Menos 1 para 0, 1, 0 para 1, 2, aí 3, 4, 5, 6. De 0 a 5, 0 a 1, unidade. 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5. Como saiu de menos 1, então tem 6 unidades. Tá? Só pegar o ponto final, menos o inicial, e você tem o total da amplitude. 5 menos 1, é o mesmo que 5 mais 1, 6. Sair de menos 1 até 5, a amplitude total foi 6. Aí você para comigo e lembra. Veja quem está no meio. Apaga aqui agora, ó. Lembre que o cara que multiplica a parte trigonométrica é o cara que está na quantidade que fica por cima e que fica por baixo quando divide a amplitude ao meio. Porque isso vem de onde? Lá na definição do cosseno. Quando é de menos 1 a 1, eu percorri um tamanho de menos 1 a 0 e um tamanho de 0 a 1. A quantidade de uma metade e da outra metade foi a quantidade 1. Por isso fica 1 vezes cosseno. Pronto. Aqui, ó. Uma unidade, 2, 3. Quem está no meio é o 2. Porque de 2 para 3, uma unidade. 3 para 4, outra unidade. 4 para 5, outra. 3 unidades para cima, 3 para baixo. Quem está no meio? 2. Parou, respirou. Quem é o valor que multiplica a parte trigonométrica? A quantidade que está por cima do meio, por baixo do meio. Quem é essa quantidade? 3. Acabou. Então eu sei que meu B. Só olhar a amplitude total. Quem é B? Amplitude total dividida por 2. Acabou. De menos 1 a 5, tamanho 6. Dividido por 2, acabou. E isso você sabe, repito, comparando com a definição só quando tinha cosseno de menos 1 a 1. É isso. Então, seu B aqui é 3. 3 aqui para baixo. Que bonito. Vou pegar um pouquinho. Aqui. Muito bem. Agora falta ser só o A. Quem foi o A mesmo que a gente viu lá atrás, que dava para descobrir? O cara que vem somando por fora. Quem é mesmo, você lembra? Exatamente o valor que fica no meio da amplitude. Então eu já sei aqui, ó, que meu A é 2. Quem está no meio da amplitude total? O 2, que tem 3 percursos para cima, 3 tamanhos percorridos, 3 para baixo, ainda aqui. O cara que vem somado por fora é quem fica exatamente no meio. E isso só acontece quando? Lembre, porque nesse caso vai ter alguém somando por fora da trigonométrica. Por quê? Deixa eu apagar aqui para você ver, ó. Lembre o que eu falei antes. Quando é que tem um cara somando por fora da parte trigonométrica? Quando toda a função trigonométrica está mais esticada para cima, menos para baixo. Ou mais para baixo, menos para cima. Olhe para o gráfico. Toda a parte acima do eixo X é isso tudo, olha. E abaixo do eixo X, quem é? Só essa porçãozinha pequenininha. Veja que o ciclo aqui trigonométrico, o trecho trigonométrico do sobe e desce, ele está bem mais por cima do eixo X e bem menos por baixo. Então já sei que o cara que vai estar somando por fora da parte trigonométrica é um cara positivo. E como é que eu descubro sempre quem é esse cara?
É só pegar quem está no meio da amplitude. Porque foi um tamanho suficiente para deslocar para cima ou para baixo. Ele é o ponto de referência, o referencial de aumento por cima e de aumento por baixo. Vai para isso. Então, meu prezado Marcelo, vamos ver o gabarito aqui, ó. Botou aqui. A2, certíssimo. B3, a quantidade de unidades acima e abaixo da metade da amplitude total. Cálculo rápido. Pega a amplitude total, divida por 2, tu descobre quem está multiplicando a parte trigonométrica. E a C não consegue. E C descobriu, foi primeiro, o 4 que a gente descobre relacionando a fórmula do período P. Achou o período P, no gráfico, substitua. Achou o período P, substitua. Esse período é calculado por 2π sobre 6. C é o cara que multiplica x dentro do trecho trigonométrico. Pronto. Tá aí, tudo lindo para o prezado. Deixe-me ver o varão. Vem aqui, deixa eu abrir aqui, pera aí, varão. E aí? Passamos do horário, mas valeu a pena. Pronto, amanhã a gente confirma aqui no seu WhatsApp. No caso, amanhã, tu prefere que eu chegue que horas lá? Umas 8, 9, 8, tá bom? Tá bom, 8? Vou levar a prova para sua casa, vou levar rascunho. Na hora a gente te orienta certinho, como você vai proceder. E vamos ver o seu notão aí. Bora ver o seu notão aí. Forte abraço. Sim, deixa eu dizer. Hoje à noite, participe da revisão com o Gustavo também, viu? Lembre que hoje à noite vai ter a revisão com o Gustavo. Isso, assista. Tchau, tchau. Até a próxima. Fih.